Vamos lá, gente, aula 71. Vamos continuar aí falando sobre Segunda Guerra Mundial. A gente já falou bastante sobre nazismo, quando eu falei dos regimes totalitaristas, falamos sobre o nazismo, já falei um pouco sobre o Holocausto com vocês. Infelizmente, nós temos aí pouco tempo, temos 2 meses até o final do ano, a gente não vai poder usar o tempo que eu gostaria para falar sobre essas guerras mundiais, tem muita coisa para falar ainda. Mas o grosso da Segunda Guerra é o que a gente já falou, e aqueles que tiverem interesse têm como complementar esse conhecimento, tá? Você tem diversos documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. Você tem diversos filmes, tá? Vou falar um pouco sobre eles também nessa semana, vou deixar uma lista de filmes para vocês, tá? Vocês têm filmes assim imperdíveis. A Segunda Guerra Mundial é um assunto sedutor, né? As pessoas gostam, é emocionante no sentido de aventura, como emocionante no sentido de ver o que aconteceu. Quando falamos de Holocausto, eu já passei para vocês uma lista de filmes que tratava mais da questão dos judeus, mas todos aqueles filmes se enquadram aqui nessa lista da Segunda Guerra, tá? Vou dar algumas ideias só para vocês, tá? O Resgate do Soldado Ryan, o filme com Tom Hanks, que vai contar a história de um batalhão, de um pequeno grupamento de soldados estadunidenses que vão andar por toda a área, vão desembarcar na Normandia junto com as forças aliadas inglesas e estadunidenses, que é a primeira cena do filme, que é assim, chocante, mas que retrata muito o que realmente aconteceu, tá? Então, para quem quiser ter uma ideia de como as coisas eram, como funcionavam, a violência da Segunda Guerra, os primeiros 10, 15 minutos do Resgate do Soldado Ryan vão mostrar isso escancaradamente, tá? Se você tem problemas com sangue, com coisas assim, sangue, braços, pernas, pessoas morrendo, é melhor nem assistir, tá? Mas é um retrato muito fiel do que foi o dia D, tá? O dia D é um planejamento. Eu tô aproveitando aqui os filmes para falar sobre os assuntos da Segunda Guerra Mundial. O dia D é uma data marcada onde as forças aliadas e soviéticas fariam as forças aliadas inglesas, estadunidenses, outros aliados invadiriam a costa da França para começar a libertação da França, ao mesmo tempo que as forças soviéticas prensariam ainda mais a Alemanha do lado leste, tá? Então isso se chama dia D, é o ataque conjunto de todas as forças aliadas. E aí você vai ter a invasão dos soldados ingleses, franceses, ingleses e estadunidenses, australianos, de outras nacionalidades, um ataque coordenado para acontecer todo ao mesmo tempo nas praias dominadas pelas forças alemãs. Um planejamento que não vai ser lá muito seguido, muito bem seguido. E o filme O Resgate do Soldado Ryan vai mostrar como esse avanço foi complicadíssimo, o número de mortes que isso gerou. Acabou sendo bem sucedido, mas numa sequência de problemas. Os paraquedistas caíram em outras regiões, os aviões que levariam soldados, os paraquedistas, muitos foram derrubados, outros caíram em áreas ocupadas pelo exército nazista. É muito bom de assistir. O Resgate do Soldado Ryan eu indico. Eu adoro esse início, por ser um retrato triste e fiel do que foi o dia D. Mas o restante do filme todo é interessante para você ver como as coisas funcionavam, tá? Pearl Harbor, tá? O nome do filme é esse, Pearl Harbor, que mostra o ataque japonês na ilha do Havaí, atacando diretamente as forças estadunidenses, no movimento que vai levar os Estados Unidos à guerra. Os Estados Unidos é neutro na Segunda Guerra Mundial, até ser atacado covardemente
pelas forças japonesas, tá? Com a intenção de destruir toda a capacidade naval dos Estados Unidos. Vão fazer um ataque surpresa. Esses dois países já vinham se estranhando, mas aí você vai ter esse ataque. E esse ataque é o que vai levar os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial, tá? Um ataque que, para os nazistas, para as forças do eixo, vai trazer muito mais problemas do que soluções. Um ataque que os japoneses planejaram para destruir a capacidade naval dos Estados Unidos levou os Estados Unidos à guerra. Tá? Então não destruiu toda a capacidade, embora tenha destruído uma enormidade de navios. A capacidade naval dos Estados Unidos vai ser reduzida lá para baixo, mas vai levar os Estados Unidos a participar diretamente da guerra. Tá? E aí você vai trazer um inimigo de peso. Você só vai levar o maior país do mundo para a guerra contra você. Tá? Então é muito bom de assistir. E aí tem dois filmes que tratam desse assunto. Um chama Pearl Harbor, que é o que eu já falei, e um que chama Midway, que é um filme mais recente, também interessantíssimo, que mostra as nuances que mostra o ataque japonês e que mostra também o troco que os americanos vão dar. Os americanos eu não sou o cara mais fã dos Estados Unidos, mas temos que afirmar aí que os Estados Unidos vai dar um contra-ataque heróico, tá? Com aviões, uma capacidade impensável, porque para você fazer uma guerra com o Japão, é uma guerra marítima. Tá? O Japão é muito longe, naquela época de avião, você não tem bases próximas. Então você tinha que os aviões eles levantavam voo dos porta-aviões, que são navios gigantescos. A maior parte desses navios foi afundado. A maior parte dos aviões foi destruídos em terra. Tá? Esses aviões estavam guardados dentro dos porta-aviões. Quando você afunda os porta-aviões, os aviões afundam junto. Aí você vai ter um grupo de aviadores americanos que vai conseguir alçar voo, né? Levantar voo com com aviões que não são os aviões corretos, aviões muito maiores, o que era considerado impossível aviões daquele tamanho, os bombardeiros, levantar voo de porta-aviões. Eles conseguem fazer isso e atacam o Japão. É interessante ver esse movimento, tanto do ataque japonês quanto do contra-ataque dos Estados Unidos. E aí esses dois filmes vão mostrar muito isso. Pearl Harbor, com Ben Affleck, e Midway, tá? Que é um filme mais recente que também mostra muito isso. Tá? Ainda sobre essa guerra entre Japão, porque a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai lutar na Europa, mas os Estados Unidos e o Japão vão ter uma guerra quase que particular entre eles, né? Tanto que mesmo após a rendição das forças nazistas, os Estados Unidos e o Japão continuam a guerra por mais alguns meses. Tá? Então, você vai ter que... faz parte da Segunda Guerra Mundial, mas é como se fosse uma guerra exclusiva, só de japoneses e estadunidenses. Você tem alguns outros filmes que vão falar disso, tá? Cartas de Iwo Jima, que é interessantíssimo, muito, muito emocionante, tá? Um filme muito emocionante de ver. Você tem uma série que chama Band of Brothers, que também é interessantíssimo para mostrar essa luta entre os soldados estadunidenses e os soldados japoneses de ambos os lados, tá? Como ambos os lados foram jogados numa guerra, porque a guerra são pessoas, né, gente? Os filmes a gente não pode perder de vista que são feitos por um lado, que mostram o outro lado como inimigo, mas os homens do outro lado são homens como os outros, tá? Eles estão ali cumprindo ordens, muitas vezes ordens em que eles nem acreditam, mas são obrigados a cumprir. Então é bom assistir, ver essas coisas para você ampliar a sua visão, tá? Sobre a guerra, sobre a violência, sobre tudo isso. Gente, tem tantos outros para ver sobre a Segunda Guerra Mundial, dá pra gente passar aqui um mês falando só sobre filme. Você tem uns filmes mais recentes, que é um que é Até o Último Homem, que também é uma história emocionante de um rapaz dos Estados Unidos que se
a lista para participar da Segunda Guerra Mundial, mas pela religião dele ele não pode usar arma. E aí, você ir para a guerra sem arma, o próprio exército vai criar um monte de empecilhos para ele não conseguir isso. Mas no final ele acaba indo e acaba salvando pessoas. É um filme bem interessante de assistir. Dunkirk, um filme muito interessante para assistir também. Invencível, um outro filme muito interessante também para assistir. São dezenas e dezenas de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Fora a enormidade de documentários que tratam sobre o assunto e fora sobre todos aqueles que falam sobre o Holocausto, tá? Sobre o assassinato institucionalizado, né? É quase que uma fábrica de morte. É quase que você vai sistematizar a prisão, a tortura mental, física, a degradação total dos judeus e a própria extermínio de milhões de pessoas. Então, esses a gente já falou. Agora tem esses sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu aconselharia vocês a assistirem, tá? Porque é diversão garantida, fora o conhecimento que você vai adquirir, fora a visão que você vai adquirir de como foi a Segunda Guerra Mundial. Vale a pena, tá? Então, na impossibilidade de eu perder aí semanas passando para vocês detalhes maiores sobre a guerra, detalhes sobre o Holocausto, eu estou aqui indicando alguns filmes, algumas coisas para vocês assistirem e também alguns documentários, tá? Então estou colocando alguns documentários aqui para que vocês tenham também a chance de ver outras coisas, outras imagens reais, filmes reais, porque o que eu falei antes é tudo filme, são produções e como filme elas não têm nenhuma responsabilidade histórica, tá? Embora a maior parte deles siga, pelo menos parte do filme, sejam fiéis à história. Mas o filme não tem essa obrigação, né? O Pearl Harbor é muito mais um filme de amor, de romance entre o Ben Affleck com a bonitona lá, que tem como fundo o ataque dos japoneses, o contra-ataque. E todos os outros filmes vão tratar de outras questões que chamam o público, que fazem dinheiro, usando a história como pano de fundo, que é o que vocês precisam. O próprio Resgate do Soldado Ryan vai mostrar isso, tá? Vocês assistirem o Resgate do Soldado Ryan vai dar uma visão, como uma história que vai tratar muito mais das pessoas, mas que vai usar a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo, tá certo? Fora todos aqueles que eu já tinha falado sobre o Holocausto, Bastardos Inglórios, Operação Valkyria, todos esses filmes também merecem, ótimo, a lista de Schindler, todos esses filmes deveriam fazer parte de uma lista obrigatória para todo mundo assistir, aprender e evitar que essas coisas voltem a acontecer, tá? Evitar dar a menor chance de que o fascismo ganhe espaço. A democracia tem uma série de problemas. No Brasil, então, pelo amor de Deus, né? Mas a pior democracia é melhor do que um governo onde você não tem liberdade, tá? Então, fica essa dica aí para essa aula de hoje. Até a próxima, gente. Assistam. Tendo chance, assistam. Esses filmes estão disponíveis aí em tudo que é lugar. É só ir lá e assistir, tá bom? Fui!